Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam bem na medida do possível, né? E hoje nós falaremos sobre a história da vacina. Como vocês sabem, vacinas são substâncias biológicas, né, que servem para nos proteger de doenças. Eu tenho certeza que hoje a maior parte da população está esperando ansiosamente por uma vacina contra a Covid-19, na verdade, motivo pelo qual a gente está dessa maneira, assim, tendo aula para o podcast, inclusive. Então, as vacinas podem ser feitas de várias maneiras. Eles podem usar o próprio micro-organismo que causa a doença de uma maneira mais atenuada, de uma maneira mais enfraquecida, inativa, ou pode ser um pedacinho desse micróbio, ou alguma substância que ele produza, né? Ou alguma substância semelhante a ele. Para quê? Para que o nosso sistema imunológico fique treinado, né, que a gente ensine o nosso organismo a combater esse vírus, essa bactéria em futuras infecções. Quando a gente tiver contato com ele novamente, mais para frente, a gente já vai ter as armas necessárias, né, para eliminá-lo. Só que os primeiros vestígios de uso de vacinas, né, são bem antigos, lá do século X na China, estão relacionados ao combate de uma doença chamada varíola. Só que era bem diferente a maneira de imunização, né? Eles pegavam as feridas das pessoas que estavam com varíola e faziam um pó, trituravam essas feridas e jogavam esse pó, sopravam esse pó nos rostos das pessoas, assim que era feita a imunização, tá? Só que muito antes disso já se conhecia essa questão da imunidade, né? Antes de Cristo, eles já pegavam as pessoas que tiveram a varíola, que tinham sido curadas pela varíola, para serem as cuidadoras, né, dos novos doentes. Eles percebiam que uma vez que pegava a varíola, não pegava novamente. Eles já tinham essa noção. A varíola, pessoal, ela começa com sintomas semelhantes como a gripe, depois ela evolui, começa a aparecer irritação na pele, feridas na pele, primeiro no rosto, depois vai se espalhando pelas mãos e corpo todo. E além, né, de ser uma doença terrível, ainda bem que hoje não existe mais, a gente vai ver isso, só que eu tenho um certo trauma, né? Porque imagina, o meu nome, assim quando eu aprendi na escola, né, sobre varíola, imagina qual que ficou sendo o meu apelido, né, na minha turma, varíola Fabiola, né? Então, vários métodos foram pensados, né, elaborados contra a varíola, tá? Desde o começo, um chamado variolização foi o mais utilizado. Ele podia ser feito de várias maneiras, ou eles pegavam com uma lâmina e cortavam pessoas doentes da varíola, né? Pegavam as feridas, pus de uma pessoa doente e passavam em pessoas saudáveis, né? Para tentar induzir uma doença leve nessa pessoa saudável. Também eles faziam a técnica, né, do pozinho, de inserir diretamente no nariz pedacinhos ou pus, o próprio pus da pessoa, né, da ferida com a varíola. Eles faziam arranhões, né, de braço para braço, realmente passavam essa ferida de braço para braço, uma pessoa doente passando por uma pessoa sadia, vestiam roupas de doentes também para ficar, né, de uma maneira imunizada. Então essa técnica foi a primeira forma de imunização, assim, né, que eles faziam isso espalhado pelo mundo todo. Só que na Europa, a esposa lá do então embaixador da Turquia ficou famosa como introdutora da técnica na Europa porque ela resolveu imunizar os seus filhos, né? Ela ordenou lá que os médicos fizessem essa técnica nos seus filhos e ela ficou famosa por isso. Mas aqui na América, os jesuítas já faziam algumas técnicas nesse sentido também com os índios. Ficou popular mesmo. Na América do Norte, né, o então presidente também começou a usar nas suas tropas lá, dos soldados, enfim, tá? Era meio que uma tentativa e erro, né? Ou a pessoa podia pegar a doença dessa maneira, com essa técnica, variolização, ou a pessoa podia ter uma pequena doença e logo se curar, né? Então, por causa dessa incerteza, tinha muita gente que
né, não acreditava, ficavam realmente se manifestando contra a prática, sempre teve esse movimento contra esse tipo de imunização. Mesmo assim, ela foi muito utilizada, tá? O Edward Jenner, então, era um menino, ele foi submetido à técnica de variolização, sobreviveu e desde cedo, aos 13 anos, ele já era ajudante de um médico ali onde ele morava no interior da Inglaterra. Ele ouviu que pessoas que tinham um tipo de varíola bovina, era uma varíola mais fraca, né? Essas pessoas não desenvolviam a varíola humana, que era mais forte. Essas pessoas, então, geralmente eram aquelas pessoas que ordenhavam vacas que tinham esse tipo de varíola bovina. Ficavam com umas feridas na mão, mas isso não agravava, as pessoas não morriam por causa disso. Então, hoje a gente sabe que essa doença da vaca chama cowpox, tá? Não é uma varíola da vaca, chama-se cowpox. Então, o que ele fez? Ele se formou em medicina em Londres, depois ele voltou para a cidade dele e ele fez alguns experimentos, então, fazendo a seguinte técnica. Ele inoculou a partir da varíola de uma pessoa que ordenhava vaca, né? Ou seja, ela tinha essa varíola mais fraca, ele pegou dessa varíola bovina e inoculou no braço de uma criança chamada James. Então, passaram-se alguns dias, essa criança teve febre leve, tá? E logo foi curada. Tá? Então, a criança apresentou alguns sintomas de varíola enfraquecidos e logo estava curado. Depois, passaram-se 2 dias e ele pegou de uma pessoa que tinha varíola humana, que já estava realmente com aquela doença, né, mais perigosa. E passou dessa pessoa com varíola humana, passou nesse mesmo menino, nesse mesmo James. E ele não ficou doente. E assim foi criada a primeira vacina, né, usando um vírus atenuado, que a gente fala, enfraquecido, tá? A varíola, na época, pessoal, era a doença mais temida pela humanidade. Ela matava 400 mil pessoas por ano, né? E não foi o único teste que ele fez esse teste com mais crianças, ele inclusive inoculou seu próprio filho, tá? Também com a varíola bovina, tá? Só que ele foi desacreditado ali pela comunidade científica da época, as pessoas ficaram meio debochando dele, foi caçoado, né? A própria igreja também se revoltou, né? De colocar uma substância da vaca nos seres humanos, enfim. Só que logo ele foi reconhecido, pouco tempo depois, eles viram que realmente seus experimentos tinham sentido. A vacina, nessa época, então, conquistou a Inglaterra e logo depois a Europa, tá? Então, passou realmente a ser uma técnica utilizada. Então, em 1799, foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres. Depois, essa técnica se espalhou pela Europa, vários exércitos, né, foram vacinados. O próprio Napoleão Bonaparte praticou isso com os seus soldados, com seu filho também. Na América ficou muito popular, principalmente depois que o então presidente Thomas Jefferson foi vacinado. Em 1804 chega no Brasil, né, pelo Marquês de Barbacena, a vacina. Ele trouxe inclusive no navio pelos escravos, né, fazendo os escravos passarem esse vírus de braço a braço até chegar o vírus aqui na América, né, no Brasil. Só que na década de 1820 várias epidemias de varíola começaram a reaparecer, inclusive nas pessoas que já tinham sido vacinadas, já tinham sido imunizadas. Então isso, de repente, novamente apareceu aquela dúvida, né, geral, será que realmente isso funciona ou não, né? Se as pessoas já foram imunizadas e mesmo assim ficaram com varíola, o que aconteceu? Mas isso serviu então para eles conhecerem melhor a técnica de vacinação. Eles viram que a imunidade não era eterna, né? Que a pessoa precisava se revacinar. Seria algo como uma segunda dose, né? Hoje em dia. Também eles viram que ficar passando de braço para braço não era uma metodologia eficiente, que tinha que pegar, né, diretamente o vírus lá da vaca, que nem o Jenner tinha feito originalmente. Então isso foi logo se popularizando e até a Europa, vários países ficaram com a vacinação obrigatória para a população depois dessas melhoras realizadas. Em 1885, o cientista francês Louis Pasteur
ele estava estudando a vacinação, né, uma imunização contra a raiva, também com testes em criança. Ele chegou a pegar então material de um coelho que estava com raiva e inoculou na criança essa substância, a mesma coisa que Jenner tinha feito. E depois, quando essa criança estava já imunizada, ele chegou a aplicar 13 injeções no menino, cada uma mais forte, né, mais virulenta do que a outra. E a criança não ficou doente. Então, ele que deu esse nome vacina foi só em 1885. Ele que deu esse nome em homenagem ao Jenner, né, que fez experimentos com a vaca. Esse termo vaccinus vem do latim, que significa, né, alguma coisa que veio da vaca. Então, o nome vacina começou a ser usado a partir daí, tá? Logo, então, várias vacinas começaram a ser produzidas em grande escala, tá, no mundo, e foi considerado realmente um dos principais elementos de combate à doença do mundo todo, tá? Em 1904, então, o então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, o prefeito do Rio de Janeiro e também um médico muito conhecido e renomado chamado Oswaldo Cruz, na época, eles resolveram fazer uma grande campanha, né, em massa, obrigando a população a se vacinar contra a varíola. Também eles fizeram uma grande campanha de higienização, né, nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro. Então isso foi motivo de muita revolta, porque a população não foi explicada, né, sobre o que seria aquela vacinação, o que tinha naquela substância. Chegavam, inclusive, a obrigar as pessoas a se vacinarem, entrando na casa das pessoas, né, para aplicar a vacina, sem explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Então isso gerou o que a gente conhece como revolta da vacina, né? A população que não estava informada, achando que poderia ser alguma coisa, né? Alguma manobra assim para até eliminá-los, né? Vindo do governo. Tiveram muitos mortos, muitos feridos, a população ficou revoltada, né? Tacava pedra, fazia protesto, incendiava tudo, derrubava os carros oficiais, enfim. Muita gente foi morta, ferida, deportada. Só que depois, então, de um tempo, né, de revolta, a vacinação foi reiniciada no Rio de Janeiro e em pouco tempo depois, a varíola foi erradicada, sim, da capital. Até então, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, tá? Depois deu certo. Em 1909 surgiu a BCG, que foi, né, feita também por 2 pesquisadores do Instituto Pasteur. Logo, também, até hoje é usada, né, a BCG para tuberculose. Logo foi divulgada também a vacina contra a febre amarela, né? Inclusive pioneira no sistema de utilizar ovos de galinha, tá? Eles faziam a inoculação dos vírus em ovos de galinha para então produzir a vacina. Hoje em dia, algumas vacinas são feitas dessa maneira, inclusive, tá? Usando ovos embrionários. Depois, mais tarde, veio a primeira tríplice vacina que, né, imunizava mais de uma doença ao mesmo tempo, tá? Também surgiu em 1942. Mas nenhuma doença foi tão fundamental para a popularização da vacina quanto a poliomielite, né? A poliomielite, então, ou também conhecida como paralisia infantil, foi uma doença que mobilizou bastante as pessoas, principalmente pelo sentido de visualizar, né, as crianças com paralisia. Então isso gerou uma grande comoção mundial. Nos Estados Unidos teve muito manifesto, arrecadação de dinheiro, né, para conseguir uma pesquisa para vacina contra a polio. Então, em 1949, um pesquisador lançou, né, essa vacinação, na época então injetável, contra a poliomielite. E no mesmo ano também, o Albert Sabin divulgou a imunização contra a poliomielite pela gotinha, né, pela forma oral, que é o que a gente conhece hoje, inclusive, né, o Zé Gotinha. E aí sim, isso facilitou, né, a obtenção de altos níveis de imunidade coletiva. Bom, na década de 60, então, teve uma grande mobilização mundial para, de uma vez por todas, erradicar a varíola, né? Já que o vírus da varíola, ele somente acometia o homem, né? Não tinha um reservatório de nenhum outro animal. Então, se não existisse mais nenhum vírus, né, em seres humanos, não tinha como transmitir esse vírus, né? E a varíola seria extinta. E a Organização Mundial da Saúde realmente fez
uma grande força-tarefa para conseguir o seu objetivo, e conseguiu, tá? Em 1979, né, a gente tem um certificado da erradicação da varíola, né, global, assim, o mundo estava livre da varíola, tá? Recentemente, a biotecnologia também está bastante ativa nesse sentido de fazer vacinas. Então, a primeira, que já veio com uma engenharia genética, né, como principal componente, foi a vacina contra a hepatite B. Então, resumindo, eles combinam um pedacinho do gene do vírus da hepatite B, misturam esse gene, esse material genético, com um micro-organismo, que pode ser ou uma levedura ou uma bactéria bem conhecida, né? A Saccharomyces cerevisiae, a levedura, ou a Escherichia coli, uma bactéria muito utilizada. E depois disso, esse micro-organismo começa a produzir, então, a vacina, induzindo, né, a fabricação de anticorpos pelo nosso organismo. Então, várias doenças já estão sendo prevenidas com vacinas nesse sentido, tá? Utilizando técnicas de recombinação genética. Para que a vacina, então, chegue à população, né, é necessário muitos anos de estudo, né, de pesquisa. Por isso que a gente está enfrentando agora essa pesquisa em rapidez, né, nunca antes vista para a vacina da Covid aparecer, porque geralmente realmente demora-se muito tempo, gasta-se muito dinheiro, tá? É preciso muito investimento tecnológico e científico, mas elas dão resultado, tá? Elas são realmente aliadas a políticas de saúde pública. As vacinas, então, elas evitam muitos gastos com tratamentos, com perdas humanas, né, para as doenças. No Brasil, as vacinas são distribuídas em postos de saúde e elas são produzidas por ou laboratórios nacionais ou internacionais, alguns institutos especializados, né, ligados ao poder público. A gente tem o Instituto Butantan, que é ligado ao governo do estado de São Paulo, a Biomanguinhos, que é ligado ao governo federal. E ao longo da história, então, pessoal, várias doenças, como a gente já viu, a poliomielite, sarampo, tifo, febre amarela, difteria, tuberculose, coqueluche, tétano, a própria gripe, deixaram de ser doenças que ameaçavam muito, né, a população. Então, elas estão com um controle muito mais efetivo devido às campanhas de vacinação. Hoje, as vacinas são consideradas o melhor tratamento de custo-benefício em saúde pública, tá? Só que sempre houve e sempre haverá críticas no sentido, né, o grande número de vacinas presentes no calendário de vacinação, ou também as pessoas ficam com receio dos efeitos colaterais, né, provocados pela vacina. De fato, algumas reações podem acontecer, como alguma pequena febre, uma dor em torno do local da aplicação, ali, dor muscular. A pessoa pode ficar realmente abatida com a vacina, mas isso de uma maneira muito leve. Pessoas também que são imunocomprometidas, então já tem alguma doença, às vezes até isso é aconselhado para essas pessoas não tomarem as vacinas. Também as pessoas que têm que tomar cuidado são pessoas que são alérgicas a ovos, porque, né, tem pessoas que são alérgicas a alguma proteína do ovo e, como a gente já viu, tem algumas vacinas que são feitas utilizando, né, num pedaço do processo, ovos embrionários de galinha. Mas tirando essa parte da população, que é pequena, os benefícios de ser imunizado com vacina são muito maiores do que qualquer pequeno mal-estar que a pessoa possa ter, né, de uma maneira momentânea. O desconhecimento, né, pessoal, a forma como as pessoas acreditam em boatos, a falta de embasamento científico nos comunicados das pessoas leigas, isso sempre levou e sempre leva a aparecimento de movimento anti-vacina. Às vezes eles voltam com mais força, com menos força, né? Isso sempre existiu. Só que cabe a gente, eu, você, né, tornar esse assunto mais assimilável para as pessoas, né, para os nossos familiares, para os nossos amigos, conhecidos, que realmente é importante a vacinação, que os cientistas estão aí fazendo de tudo para que os testes sejam feitos, né, que a vacina sempre seja segura para a grande maioria da população. E os especialistas afirmam que para ter uma cobertura vacinal ideal, né, seria necessário que 95% da população estivesse vacinada, já contando então com esses 5% que não conseguem se vacinar.
Menos que isso, a gente vê que a eficiência da vacinação não acontece, né? Se uma boa parte da população não está vacinada, a gente não consegue uma proteção geral, que é essa proteção que a gente está ouvindo bastante falar, né? Imunidade de rebanho. Então, quando muitas pessoas estão vacinadas, a gente acaba protegendo outras que não puderam se vacinar. Mas esse número tem que ser muito alto para isso acontecer, né? Senão, de nada adianta. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu tinha para hoje. E um beijo para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem. E vamos torcer para logo uma vacina aparecer contra a Covid-19.